Bom dia, friend! Tá começando mais um Café com Xixo, teu podcast matinal. Tudo bem com a gente? Tudo certo? Tudo maravilhoso? Nossa, eu ia perguntar isso, tá tudo bem, amiga? Não, amiga, eu tô um pouco perdida ruim, ainda. tá sem voz, tá meio, fraca. tô com a respiração meio assim, né? Mas tá bom, vocês estavam com saudade, né? Melhorei, tô de volta, voltei pra arrasar. E, amiga, o que a gente tem hoje pra tomar esse café com a gente aqui maravilhoso? Bom dia, pessoas maravilhosas. Vamos rodar a vinheta e a gente já volta. Não dá pra começar esse programa maravilhoso sem um café cheiroso, né, friends? Então... Eu tô tomando chocolate da máquina. Chocolate da máquina de cafés aqui. Eu mantive aqui no cafezinho que eu tô raiz hoje. Friends, café mesmo, bom, do bom mesmo, tem que ser Café Colucci. Vocês sabiam que Café Colucci é uma empresa santista que aluga e vende máquinas de café expresso das marcas Saeco, Gaggia, Philips e DeLonghi. E também eles fazem assistência técnica autorizada dessas máquinas, tá? Então, sempre que você precisar de um help ali na tua máquina, seja ela dessas marcas ou de qualquer outra, dá uma conferidinha lá na Senador Pinheiro Machado 575. É, lá no Marapé, pessoal. Então, dá uma corridinha lá na Café Colucci. Tem também uma filial em Atibaia, então não tem desculpa pra você não dar uma visitinha no showroom, tá? Vou passar o telefone deles aqui, 996-690850. Entre em contato, segue eles nas redes sociais, vai lá no showroom deles, faz uma visita, fala que viu aqui no Café com Xixo, por favor. Esse aqui, ó, que eu deixei aqui do meu ladinho, que eu tô fazendo propaganda. Embalagem nova. É, embalagem nova do café torrado. Esse é o tradicional, mas tem outros tipos também pra essa máquina aí que moe o pozinho na hora. É isso, gente. E pra acompanhar esse bate-papo de café, hoje a gente vai falar sobre o que, amiga? Amiga, hoje é um papo astral, papo espiritual. Isso. Profundo. Tá mais forte que esse reflexivo. café aqui que eu tô tomando. Maravilhoso. Hoje a gente vai falar de espiritualidade, inteligência espiritual. Você sabia disso, Você amiga? é inteligente espiritualmente, amiga? É, nem emocionalmente, amiga. Então a gente vai tratar dessa diferença hoje com ele. Eu tô tentando. Felipe Souza. Uhul. Não, você não usa o Felipe de Jesus? Uso. Felipe de Jesus 2 vezes? E aí, Felipe? 2 vezes. Tudo bem contigo, Felipe? Tudo bom É dia. um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada A gente tá pelo feliz de convite, receber você. por aceitar nosso convite, né? Muito feliz pelo convite também. E aí, friend? Felipe. Conta pra gente quem é Felipe. Conta um pouquinho, quem é Felipe? Qual a sua trajetória aí? Conta um pouquinho pra gente Tá bom, aqui. temos tempo, pode É alugar. isso. Ah, Pode ir. dia inteiro aqui, até o almoço. Tá, então vamos lá. Bom, sou Felipe Souza de Jesus, mas o nome não é artístico, mas é o nome que a gente utiliza, é o Felipe de Jesus. Né? Sou irmão da Priscila de Jesus, que já esteve com vocês. Fofa né? demais. Sou gerente de projetos dela e também estrategista digital da Priscila. E a gente até tem uma brincadeira que ela disse que eu roubei, né, esse nome dela, mas eu continuo dizendo que ela roubou de mim. Né? Quem nasceu primeiro? Ela. Ela. Mas todo mundo fala que eu sou mais velho, né? Mas nós temos uma diferença de 4 anos. E uma curiosidade, por que nós eu uso Felipe de Jesus 2 vezes? Porque uma que é o nosso nome, né, de origem, herdamos, né, dos nossos avós. E outra também porque nós nascemos em Cristo Jesus. Nós temos essa nomenclatura, né? Então nós nascemos 2 vezes. Uma da minha mãe, né? Dos nossos pais. E a outra em Cristo Jesus. Então por isso, Felipe de Jesus 2 vezes. Tenho 39 anos. 20 anos eu estou no cristianismo. Tenho uma esposa maravilhosa, Dayana. Tenho um filho maravilhoso, Samuel, de Jesus também. Vai fazer 5 anos esse mês. É a minha base. Depois de Cristo, eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu faço questão de falar isso pro Samuel. Né? Eu falei, filho, você ama muito o papai? Ele, sim, amo muito. Você ama muito a mamãe? Amo muito. Eu falei, mas um dia você vai conhecer alguém que você vai amar muito mais que a mamãe e que o papai. Então, eles são a minha base depois de Cristo. Estou há 1 ano e 3 meses aproximadamente trabalhando na parte de marketing digital, né? Então hoje já me considero um estrategista digital, porque em um tempo recorde eu já fiz os meus 6 em 7, né? Com lançamentos, junto com uma equipe, claro. Eu transicionei minha carreira do Porto de Santos, trabalhei 16 anos no Porto de Santos, né? E por uma direção de Deus, por inteligência espiritual, eu tive discernimento para fazer essa transição com sucesso.
E hoje eu tô colhendo os frutos dela. Mas você fez essa transição com tranquilidade? Muita. Porque eu acho que não é... Sei lá, várias situações que eu passei assim na minha vida, toda vez que eu tive que fazer uma transição, sempre foi muito caótico. Mas depois que eu fazia, tava tranquilo. Mas é muito mais o sofrer por antecedência, o sofrer do desconhecido, do que ter essa tranquilidade, né? Sim, em 2005 eu estudei publicidade e propaganda, inclusive meu professor, acho que ele teve aqui. O Ari? Estudei na Unisanta, né? E, enfim, por circunstâncias da vida, eu acabei transicionando a minha carreira e fui parar no Porto, por conta de network, por conta de um bom relacionamento com as pessoas. E foi lá onde eu estabeleci minha vida, né? Então, a minha vida financeira, as minhas aquisições, a minha profissão, estudei também. Porém, como eu tinha essa questão da criatividade, como eu tinha Chama essa mais questão alto, né? demais, como eu tinha essa questão, eu sempre fui líder na igreja. Então, eu sempre, desde muito novo, eu tive uma experiência muito forte com Deus e eu sempre exerci um cargo de liderança. E isso trouxe muito benefício, lidar com pessoas, resolver problemas, né? Então, na transição, e aí sempre dentro da narrativa sobre inteligência espiritual, eu busquei muito direcionamento. Então, me fala isso. Como que é buscar direcionamento? Eu escuto as pessoas muito falando na internet. Porque Deus fala comigo. Como você entende que Deus fala com você? Tem até, desculpa, rapidinho, tem até religião que, eu acredito, acho que são até os adventistas, se não me engano, que eles acreditam que Deus não fala desse jeito, ele fala através da Bíblia. Então, você não, essa coisa que outras religiões até incentivam você a escutar a voz de Deus, a intuição e tal, eles não incentivam muito. E é bom confuso, né? Olha, eu não conheço muito o segmento adventista, né? O adventista do sétimo dia. Conheço, assim, superficialmente. Seria injusto da minha parte trazer algum critério sobre eles. Mas, se eles creem na palavra, na Bíblia, tá muito claro na Bíblia, né? Acho que a oração do Pai Nosso, ela é universal, né? Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Como eu conheço a vontade de Deus? Como que eu faço para conhecer? Como? Esse é o ponto, Por a que eu questão. tenho que orar? Por que Jesus ensinou a gente a orar? Bom, só existe um mecanismo. Obviamente que a palavra de Deus, ela é a base, ela é a regra, ela é o manual do ser humano. Tudo tem um manual. Essa câmera vem com um manual, esse aparelho ele vem com um manual. Para mim saber a funcionalidade dele, é o manual do homem qualquer. A Bíblia, né? A Bíblia. Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim, porque ali, se eu creio da maneira como nós somos criados, se nós somos criados por Deus, eu tenho esse manual. Né? Eu tenho ali as diretrizes, os valores, princípios, moral e ético, para mim poder viver. Né? Então é dessa maneira que eu entendo. E falando sobre essa questão, bom, eu tenho milhares de experiências, não é quem me contou. Eu não li apenas num livro, eu gosto de ler bastante, mas eu não li apenas num livro, alguém me contou na internet, né? Eu tive as minhas experiências particulares, reais, coisa que ninguém vai arrancar de mim. E tá fundamentado em coerência. Não tá fundamentado em loucura, não tá fundamentado em exagero. Acho que talvez o ato mais extremo que eu fiz por amor a pessoas foi entrar dentro de um ônibus e começar a falar de Jesus para elas. Se existe alguma incoerência nisso. Então acho que foi uma das minhas loucuras, de parar no meio da praça do Brisamar e pedir para orar por alguém, por amor a essas pessoas. Mas é muito. Mas quando vem, é um impulso muito. Você não consegue reprimir essas coisas, assim. Não... Eu sempre trago para coerência, porque não é apenas uma questão de reprimir, mas é uma questão de sensibilidade e oportunidade. Então, obviamente que eu tô aqui, obviamente que eu vou falar do que eu mais amo pra vocês. Poxa vida, se eu souber o caminho da onde tem um pote de diamante, eu não vou avisar vocês? Avisa, por favor. Gente, olha, faz isso. Pega aqui, pega um Uber, desce em tal lugar, anda 10 metros, vira à esquerda, tal, ali tá. Cara, assim é a palavra. Assim é o que eu achei de mais rico. Eu não vou falar pras pessoas, eu não posso segurar isso pra mim. Não é sobre uma religião. Nunca será. A religião matou Jesus. Isso é muito profundo também. Né? A religião matou Jesus. Porque Jesus curava no sábado. E não podia. Jesus andava com os leprosos. E não podia. Jesus andava com a mulher pecadora, prostituta. E não podia. Eram os homens de colarinho. Não pode. Mas por dentro,
A Bíblia fala que eles eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Quando você vai no cemitério, você vê aquele sepulcro tão bonito, cheio de flor, todo ornamentado, mas o que tem dentro? Morte, carniça, podridão, não tem mais nada de bom. Ele comparou essas pessoas a isso, a hipócritas. Pessoas que estão atuando. E, falando na internet, cara, tem muita fake na internet. Tem muita palhaçada. Tem muita mentira na internet. Ah, com certeza. Tem que saber Tem filtrar muita muito. coisa superficial na internet. Muita, muita mesmo. Mas você fala isso no sentido espiritual também? Espiritual, principalmente. E acho que tem todo tipo de Pô, dá uns porcaria na exemplos internet. aí. Eu consumo pra caramba. Cara, eu vou citar aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade. Tem um tal de Joma, isso é polêmico, Joma na internet, tá? Ele, enfim, ele se auto-intitula como uma liderança, um apóstolo, um pastor, não sei, e ele tá arrebatando aí vários seguidores, e é uma brincadeira que ele tem, eu não sei a que nível que é, mas aquilo ali eu posso classificar para vocês que aquilo é satânico. É incoerente com a palavra. Aquilo é maligno. Olha quem é que é. O Joma, é isso? É, Vem devagar, varão. é. E olha, ele tem 105 mil seguidores. Você tá entendendo? Mas isso não assusta a gente, né? Porque. Pô, a foto dele com... A primeira foto dele aqui é com o Arthur Aguiar, meu. É o brand, né? Faz parte, né? O brand fala tudo, né? E Ai, a gente gente. utiliza isso também. Nós utilizamos. Então, por exemplo, dentro do nosso ecossistema, nós temos o Juliano, que joga no Corinthians. Pô, nós temos um vídeo dele, nós temos foto dele, porque é importante para o nosso brand uma pessoa de renome. É a mesma coisa. Não muda nada. É, ele usa a É a influência questão do dele brand. pro bem Sim, também, né? Pra mas levantar daí- mais almas pra Jesus, eu- essas coisas Eu todas. posso falar que o contrário de inteligência espiritual é burrice espiritual. Para mim, quem segue esse cara é burro espiritualmente falando. Tá? Porque existe muita incoerência, muita palhaçada. E a grande verdade é que ele não merecia nem crédito. Mas, nossa, Felipe, que agressividade. Não. O meu desejo é que ele se arrependa e viva de fato um evangelho genuíno verdadeiro. E pare de palhaçada na internet. Entendeu? Mas, assim, tem muitos e outros que a gente poderia citar. Pessoas que se posicionam e trazem polêmica. Eu tenho andado muito em Alphaville, né? Por conta do nosso escritório ser lá, a Priscila mora lá, nossa agência ser lá, os nossos contatos, imersões, que eu tô esperando vocês lá também, né? Na próxima dia 2 e 3 de dezembro. Pergunta pra Roberta depois o que ela fez. A Roberta não me contou, eu perguntei. Ah, não pode detalhes, né? Mas ela pode contar dela. Ela só falou, você deveria ir. Ela só respondeu isso. E o que eu tenho observado, e eu converso muito com as pessoas, principalmente do meio digital, eu fiz uma pergunta para eles e eu pretendo trazer isso para a internet, um pouquinho mais para frente. Se Jesus viesse nesse tempo, ele veio há 2000 anos atrás, em outro tempo, certo? Onde não tinha tanta tecnologia, né? Onde não tinha o que nós temos hoje. Mas se ele viesse nesse tempo, com certeza... Ele ia estar no TikTok. Ele usaria a internet, com certeza. Pô, ele ia ser da hora. Ele utilizaria a internet para pregar, o alcance Claro, seria maior. claro. Justamente, é sobre isso. Todas as redes sociais, ele estaria. E aí vem os contrapontos, gente. Eu fiz essa pergunta para um grande player, que eu não posso citar o nome, lá de Alphaville, um influenciador, e ele... Não foi o Marçal, não, né? Não foi. Não foi uma ação. Mas eu gostaria, caberia para ele essa pergunta. Mas eu falei para ele, cara, existe uma questão na internet que o cara que segue muita gente, que é seguido por muita gente, ele não segue muita gente, certo? Sim. Então, se você for ver o Marçal, ele tem aí 6 milhões, mas ele segue 1000 pessoas. A proporção, É bem menor. Neymar, Cristiano Ronaldo. A Beyoncé não segue ninguém. A Beyoncé não segue ninguém, A conta gente. fake. Ai, Vê. não, tudo bem, ela deve ter uma continha fake pra seguir a Blue Ivy lá, mas ela não segue ninguém. Tu vê aqui, mas é uma tendência. Sim. Até a Priscila. Priscila também tem aí seus 35, 36 mil e segue 600, 700 pessoas. É, mas é o que ela consome, né? Não é proporcional. Pergunta, se fosse Jesus? Ele ia seguir mais pessoas do que teria seguido. Obrigado por aí. É mesmo, ele ia ter Faz o meu sentido. perfil, igual o Com meu certeza. perfil. Faz Ó, sentido. Porque se uma vida vale mais que o mundo inteiro, eu vou dar voz pra quem não tem voz. Eu vou estar perto. Foi o que Jesus fez. Só que não tinha internet. Quem é que estava perto da mulher pecadora que todo mundo queria apedrejar? Ele. Transpondo, fazendo uma analogia com o mundo digital, quem começou a seguir a mulher? Enquanto todo mundo expurgava, ele seguiu. Trazendo para os dias de hoje, inteligência espiritual.
O que define inteligência espiritual? Bom, Quero saber agora se eu sou inteligente espiritualmente. vamos lá, gente. Isso aí é um tema muito abrangente, né? Então, Tem problema não, a gente faz parte 2, dá pra fazer várias coisas. Pode. Na verdade, assim, a inteligência, ela é, de forma bem sucinta, é o ato de aprender, a habilidade, né? Que a pessoa tem de aprender, né? E falando da questão espiritual, se você der um Google, uma das primeiras palavras que vai aparecer é propósito de vida. Né? A espiritualidade, ela está muito relacionada ao propósito de vida. É isso que eu ia falar, o propósito, né? Sim, tá muito Porque hoje em relacionado. dia as pessoas usam muito essa palavra. Sim, até porque, olhando essa questão das religiões, então todo mundo vai buscar isso por conta do seu propósito de vida. Né? Então você vê muita gente, até mesmo psicólogos falando, né? Cara, você precisa ter algo que você se apegue. É um conselho também, né? Você precisa ter algo que você se apegue e cuide. Porém, como eu defendo, né, a palavra de Deus como regra de base para a vida, então a minha definição de inteligência espiritual, ela tá aqui. E é muito simples. É muito simples. Tá na carta de Tiago. Tiago capítulo 1. Cara, se tu falar 5, eu vou até me embora agora. Eu li Tiago 1:5 hoje de manhã, sem mentira nenhuma, te juro por Deus. Eita. Te juro por Deus, falando de Deus. Explica que você tá sendo cercado. Hein? Passada. Amiga, passa Eu li Tiago, eu te falo, não fala sobre decisão? Também. Tô falando que eu li hoje de manhã. Não chora, amiga, a gente passou rir hoje, calma. Passa. Fala, pode falar que agora eu fiquei Mas sem ó, palavras. calma, fica tranquila que ainda não é. Mas é Tiago capítulo 1. Então, assim, para mim, isso aqui é a base, define. Ó. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus. Lembra que a gente falou que ela é o manual, ela é a base. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, pegou a essência? Se ouvirem e não praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. O que ele está falando? Que aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e não a praticam, enganam-se a si mesmo. Qual é a definição para mim de inteligência espiritual? É a pessoa que recebe a palavra, o conteúdo e busca de maneira intensa colocar em prática. Aí a gente acha o nosso propósito? Não tem como. Eu até, quando eu tava preparando, O propósito chega, amiga, pra tu. quando eu tava me preparando para vir para cá, eu sabia que haveria uma ocasião para mim falar sobre esse testemunho do Mano Reco. Vocês conheceram Detentos do Rap? Vocês não têm cara de que gostam muito de rap. Não, conheço Racionais, aquelas só. Sim. Bom, Detentos do Rap foi uma banda de rap nos anos década de 90 a mais, assim, fizeram muito sucesso, né? E tinha um dos líderes que era o Mano Reco, né? Hoje ele é cristão e tal. E eu tive em 2008, tive a oportunidade de fazer um evento de rua evangelístico com eles, né? De periferia e tal. Então a gente foi nas comunidades, levando alimento, levando a palavra. E também convidando, porque ele tem um testemunho muito forte, né? Ele foi envolvido com a criminalidade, enfim, né? Ali no Capão Redondo, São Paulo e tal. E a banda, né? Até se vocês procurarem, eles têm uma relevância ainda hoje. Sabe como ele converteu? Ele foi fazer teologia para incrementar o rap. Tem muito cara, o próprio Racionais fala, né? Dimas, primeiro Vida Louca da história. Quem ele tá falando que é Dimas? É um dos ladrões que estavam do lado de Jesus. Então os caras buscam, porque a Bíblia ela é repleta de histórias impactantes. Tem muita coisa bacana que os caras gostam de implementar na música. Então ele foi estudar. O que aconteceu com ele? Quando ele começou a estudar, ele se converteu. Sozinho, sem ninguém ter que ficar falando. Eu recebi eles em casa, tive a oportunidade de ouvir da boca deles, esse testemunho. Então ele se converteu ouvindo, só que ele não apenas ouviu, ele começou a praticar. Então começou a praticar o quê? Perdão. Aí como a inteligência espiritual se amarra à inteligência emocional? Cara, a falta de perdão
É uma das piores coisas que existe. Até a doença. Com certeza. Doenças psicossomáticas. Até mesmo doenças degenerativas, doenças físicas, estão atreladas à falta de perdão. Se você vê o que a Bíblia mais trata, principalmente em Jesus, é sobre o perdão. Cara, o perdão, ele não te permite avançar. É que o pessoal trata muito isso como até uma questão de ego, né? Não só ego. Tem dor envolvida. A gente trata muito, por ser da igreja e por trabalhar com a Priscila, eu posso afirmar para vocês que a gente recebe os casos mais chocantes e intensos que possa existir na vida. Principalmente os casos de abuso. Como você fala para uma jovem que foi estuprada pelo tio ou pelo avô aos 15 anos de idade? Como ela libera perdão? É difícil. Só que também a vida dela não anda. Porque a mágoa consome. A mágoa Corrói, né? Gente, vamos aproveitar essa pausa para falar da Águia Translog, nosso patrocinador maravilhoso. Vamos passar o vídeo deles aí. Qualidade, segurança e agilidade no atendimento. Esses são os 3 pilares que fazem a diferença para o transporte e a logística do comércio global. E quando se trata de logística, a Águia Translog é a transportadora que propõe novos olhares. Estamos sempre em movimento, atualizados com o mercado e conectados com as novas demandas. Com know-how e experiência desenvolvendo inovações para importações e exportações, estamos focados na resiliência e melhoria contínua. Nos adaptamos aos mais diversos cenários, trazendo soluções rápidas, viáveis e que atendem às especificidades de cada cliente e stakeholder. Nossa matriz fica em Santos, com uma filial na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Também disponibilizamos armazéns gerais com excelente localização, tanto em Santos como no Guarujá. Cuidamos dos mais diversos segmentos como transportes gerais, carga solta, excedentes em pranchas, serviços de terminal com estufagem, desova e pré-staking em ambas as margens no Porto de Santos. Priorizamos um transporte rodoviário nacional com total controle de qualidade, o que também inclui soluções logísticas customizadas, visibilidade e controle do frete. E temos especialização para o transporte de produtos perigosos e não perigosos, com certificação pela Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, IBAMA e Civisa. Sem falar nos serviços de consultoria em transporte, levantamento de custos, adequação de equipamentos, licenças e autorizações especiais e planejamento logístico. Alcançamos nosso nível de excelência pela criação de uma cultura sólida entre os nossos colaboradores. Por meio da empatia, responsabilidade ambiental e social, ética, garantimos que as cargas sejam entregues com eficiência e segurança, gerando confiança e satisfação. Um bater de asas mais longe, um olhar mais aguçado para o futuro. Esse é o caminho que seguimos, expandindo cada vez mais e fortalecendo nossa presença. Acreditamos que com dedicação e compromisso estaremos sempre preparados para novas altitudes. A Águia Translog é a casa de quem procura qualidade e entende a importância de cada entrega. Águia Translog, voando alto com a sua logística. Vocês viram aí, friend, que chique que a gente tá agora com vídeo novo. Completíssimo. Completíssimo, dá pra vocês terem noção completa do serviço deles, de todas as coisas que eles fazem, a mágica que eles fazem para poder transformar a sua experiência de transporte na melhor possível, tá? A Águia Translog é uma transportadora rodoviária destinada a fazer a diferença na sua logística. Eles ficam aqui em Santos e tem uma filial em Santa Catarina também em Itajaí, tá? Especializados em transportes em container aqui no Porto de Santos e também atendem o transporte de carga solta, químicos e perigosos, cargas excedentes e fazem transportes aéreos também. Entre em contato com eles por e-mail em... Dai, fala aí. comercial@aguiatranslog.com.br. O telefone é 3222-6353. Eles ficam no lugar que eu esqueci de ver. Senador Pejó 686, sala 1628. A colinha tá aqui comigo hoje. Arroba minha colinha, não vale. Friend, pensou em transporte, pensou Águia Translog, né? Águia Translog voando alto com a sua logística. E não esquece de seguir o Instagram deles. Tá sensacional. O conteúdo tá muito legal. E não esquece de seguir o nosso também. Vamos aproveitar. Claro, já faz o jabá.
Olha. Menino, volta de onde parou que a gente Não, ele falou que a gente tá no raso da piscina ainda. Não, que amiga, eu quero molhar meu pé, eu quero ir até o umbigo, porque depois disso é perigo, é sinal né? de perigo. Vamos lá. Felipe, continua, pelo amor de porque Deus. tava muito profundo. Eu falei, como que para isso? Não dá pra parar, gente, mas tudo bem, a gente. Deixa eu pegar aqui, você falou sobre essa questão de, né, de como ouvir a Deus. Pergunta. Como eu consigo, até mesmo para um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, eu amo essas pessoas demais. Todo mundo chama Deus quando perde a chave de casa, viu? Como eu falo que Jesus é real para vocês? Como eu consigo ver a Jesus hoje, se ele só andou 33 anos na Terra? Pouco, né? Pouco, mas causou um estrago no bom sentido, né? E na verdade o ministério de Jesus foi só 3 anos, né? Eu já escuto muita gente falar na internet que Deus não existe, Deus é. Eu acho até interessante esse ponto de vista, que as pessoas falam, eu comecei a comer agora, eu quero... Amiga, vem falar de Deus, tem fome de Deus nisso aí. Ai. Uma das maneiras que eu posso afirmar para vocês é através da palavra. Gente, sempre vai ser sobre isso. Nunca vai ser sobre o Felipe, ou sobre qualquer outro player, ou sobre qualquer outro nome. Sempre vai ser sobre a palavra. Como que hoje, depois de 2000 anos, eu posso chegar para alguém e falar, cara, Jesus existe, eu falei com ele hoje. Eu tive um tempo com ele hoje, mas cara, onde? Eu não tô vendo, não tô tocando. Aonde eu vejo Jesus? Na palavra. A partir do momento que você contempla a palavra, você enxerga, medita, mastiga, você consegue enxergar Jesus. Porque a palavra, ela não é apenas um livro de informação. Ela é um livro de revelação. Precisa ser revelado. E é bem atual também. Você lê uma vez e lê de novo, você lê de novo, você vai encontrar coisas diferentes. Dizem que é o livro mais antigo e mais atual, né, do mundo. Então, é por meio disso que eu consigo ver Jesus, os passos de Jesus. Só que assim, essa questão de ouvir a Deus, ela é profunda. Ela é profunda. As vozes da cabeça aí, que as pessoas confundem muito, né? Porque você tem que tirar. Tem as tuas paranoias, né? Então, tem as vozes da minha cabeça, tem a tua intuição, tem ali uma vozinha negativa que volta e meia tá ali pra estragar tua vida, pra acabar contigo. Aquela história que diz que tem um anjinho diabinho aqui assim, né? Pô, mas sabe que depois que eu aprendi a silenciar meus pensamentos pra poder escutar, é até mais fácil. Até a voz, aquela esquizofrênica, até a voz é diferente. Não, tipo, vai por esse caminho, não vai por esse. Aí você fica na dúvida. Aí você vai pelo caminho que você pensou primeiro, porque a resposta certa vem primeiro, sabe? Tipo, você vai aprendendo. Tem um vídeo que eu vi sensacional esses dias na internet, e relata muito o Evangelho de João, capítulo 10, se não me engano, que fala sobre o bom pastor, né? E as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. E ele e tem um homem no meio de um monte de ovelhas, um homem estranho para as ovelhas. E ele chama as ovelhas, e as ovelhas não obedecem. Elas não obedecem. Quando o pastor delas, que está ali todo dia, alimentando, cuidando, tosquiando, guardando do lobo, quando ele só dá uma voz de comando, na hora todas elas vão. Porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Como eu conheço e quebro as paranoias? Me relacionando. Olha que coisa interessante. Eu lembro que o Samuel, quando ele... Várias pessoas já tiveram essa experiência. Quando ele estava... Eu sempre falava muito com ele na barriga, né? Brincava, quando ele tava chutando, falava muito. Colocava uma canção e tal pra ele. Quando ele nasceu, que ele tava chorando, quando eu comecei a falar, ele parou de chorar na hora. Que ele reconheceu a sua voz. Por quê? Porque eu já tinha um relacionamento. Quer ouvir a voz de Deus? Se relacione com ele. Por onde eu começo? Isso que eu falar. Palavra. Como começa a se relacionar? Palavra e bons livros e bons pregadores. Não o idioma. Se você for ouvir o idioma, vai se arrebentar. Amiga, aí, ó, desde Leonardo, aquelas coisas mais atuais. Mais tranquilinha. David Leonardo é um irmão em Cristo. Eu não consumo, tá? Não tem de maneira nenhuma. Quem sou eu pra falar, né? Tem alguma coisa contra? Não consumo porque eu sigo uma outra linha de ensino, né? Uma outra linha de ensino. A Bíblia, ela retrata a palavra e ela compara alguns alimentos. Por exemplo, quando você é novo na fé, Felipe, há 20 anos atrás... A Bíblia, ela faz uma analogia com o leite. Por quê? O leite é o alimento inicial de quem nasce. Sim. Então são os rudimentos.
Não dá pra mim dar uma feijoada pra um bebê. Não dá pra dar. Verdade. Não dá pra gente dar um mocotó. Porém, quando o tempo vai passando, você começa a se alimentar de algo mais denso. Isso está relacionado ao seu nível de desenvolvimento espiritual no Senhor. Aí você começa a comer algo mais profundo. Então eu gosto de algo que me confronte mais. E não de que... Eu tenho visto... Agora eu vou trazer uma polêmica aqui. Você acha que a pessoa tem que estar dentro da igreja para poder escutar a palavra de Deus? Eu amo isso, cara. Que pergunta maravilhosa. Amiga, tu vai... Que pergunta maravilhosa. Vamos lá. Bíblia, sempre. Nada do Felipe. Nada do que eu sei. Paulo, na carta aos Coríntios... Eu já ouvi isso, hein, amiga? Tu vai tomar essa chinelada, tu vai. Ele faz uma analogia com o corpo humano. E a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Certo? Todas as coordenadas, todo direcionamento, todo modus operandi vem do cabeça que é Cristo. E nós somos um corpo. Certo? E eu preciso, para mim ser o corpo, eu preciso estar enxertado no corpo. Se eu arranco minha mão, ela tem vida? O que acontece com uma mão fora do corpo? Tu é mão fora do corpo, amiga. Tem que ir pra igreja. Ela apodrece e morre. Só que olha que analogia interessante. Ela ainda fica válida por algum tempo. Sim, se coloca conservada. no gelo, depois vai lá e funciona de novo. Outra coisa interessante, João capítulo 15 fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos, certo? Os galhos. Galho dá fruto? Não. Galho não dá fruto. O que o galho faz? Sustenta o fruto. Você só frutifica se estiver enxertado na videira, que é Jesus. Não tem como você dar fruto fora dele. A essência vem dele. Eu posso falar uma coisa muito profunda? Que transpõe a questão... Eu sei que um dos temas, talvez, mais polêmicos na atualidade é a questão da homossexualidade. Posso falar uma das coisas mais profundas em relação a tudo? Eu amo de verdade. Tenho amigos, já tive experiências muito legais de um casal de amigos gays que chegaram pra mim e falaram: cara, eu preciso conhecer o teu Deus. Eu preciso ir na tua igreja. Falei: cara, bora, eu vou sentar do lado de vocês. Só que, sobretudo, o que eu creio, o que tá aqui, nós, eu, você, Hitler, Michael Jackson, o Obama, o cara que tá sentado na esquina, o manobrista, todo ser humano, nós quebramos. O ser humano quebrou por conta do pecado. E o que Cristo fez? Cristo, ele não consertou, ele fez de novo. Essa é a grande questão. Ele não veio me consertar. Ai, o Felipe quebradinho. Ele me fez de novo há 20 anos atrás. João capítulo 3. De que Jesus falou para Nicodemos? Que era um cara muito experimentado na palavra. Importa que você nasça de novo. Mas ele fala: como pode eu, sendo um homem velho, vou nascer de novo? Acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe? Pergunta de Samuel de 5 anos. Jesus falou: não estou falando desse nascimento. Eu estou falando do nascimento da água e do Espírito. O homem, seja ele quem for, negro, branco, europeu, americano, gay, hétero, seja o que for, o homem quebrou. E tem aquele versículo que eu amo. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quando é ninguém, é ninguém. E para ficar muito claro, gente, dentro da igreja, acho que vocês acompanharam um caso aqui recente, em uma igreja cristã, de um pastor, de um líder que estava abusando de adolescentes e foi preso. Há quanto tempo? Inclusive, ele andou muito tempo aqui em Santos e estava lá em Guarulhos, eu acho. Gente, nós estamos falando de ser humano. Tipo, vocês não sabem quem eu sou. Quem é o Felipe? Isso também levanta a questão da gente não também ficar preso a uma igreja, preso a um pastor, porque o que eu sou contra, eu sou uma pessoa muito questionadora desde sempre. A minha base é toda católica, né? Eu fiz todas as graduações aí que tinha lá, crisma, catequese, não sei o que, vivia na igreja. E acabei saindo da igreja porque eu queria mais entendimento. E eu achava que do jeito que era exposto ali, parecia muito inalcançável. Só o padre ia lá. Ninguém da minha família tinha o costume de abrir a Bíblia e olhar e meditar. E realmente, poxa, essa palavra aqui eu não sei o que é. Deixa eu olhar no dicionário o que é, porque eu não tô entendendo o que é. Então ninguém nunca teve essa preocupação de ensinar a gente a fundo. Isso me incomodou muito. Foi aí que eu comecei a transitar. Então eu já fui
para estudar com os espíritas, eles são pessoas que estudam muito de tudo, então isso é muito legal, que comecei a me interessar por estudar também a Bíblia. Quando eu comecei quando começou a sair um pouquinho do que eu estava procurando, já voltei, comecei a frequentar a igreja evangélica de novo. Aí eu fui pra Bola de Neve, que tinha uma linguagem mais jovem, como você falou, do leite e tal. Tipo, é convidativo para um jovem hoje em dia essa linguagem, essa aparência, né? É bem convidativo, então isso é muito importante também, né? Só que aí a galera começa a ficar muito vidrada. Só vou pra igreja daquele pastor. Só vou. O pastor falou que X. Porque isso. Meu, pega você, deixa Deus falar com você. Pega aqui, ó, o versículo, o negócio da Bíblia aqui que falou e conversa com Deus sobre isso, pra você ter o seu entendimento, você e Deus, sabe? Porque o homem é muito falho, né? Então, tipo, por exemplo, quantas pessoas deixaram de ir pra igreja depois que esse cara errou? Foi isso que eu pensei. Por conta de uma pessoa, um ser humano, as pessoas acabam julgando a igreja, nesse caso. Vou contar um negócio pra vocês. Nessa época, eu tinha um adesivo grandão da Bola de Neve na minha moto. E aí eu tava indo pra onde? Pro baile com a minha amiga. Porque eu já não tava frequentando a igreja, tava zanzando. E aí eu falei, no outro dia que eu voltei do rolê, torta de cachaça, falei, não, vou tirar o adesivo. Com o adesivo da igreja. Sabe por quê? O povo vai olhar lá, o povo da Bola de Neve que tá fazendo. Eu não tava na Bola de Neve mais. Aí eu ia sujar o nome da galera que tava andando direito. Então, ó, isso também é discernimento, sabe? Inteligência espiritual, isso aí. Não, mas, gente, é real, cara. Você tem que praticar, você tem que... E até quando você tá errando, você já tá sabendo que, né? Depois a conta vem. Essa questão, obviamente, que eu amo a igreja e defendo que você congregue, como eu falei, sobre a questão do corpo. Comunhão também, né? E tá tem com uma aquela outra energia. analogia. Quando eu trabalhava no Porto, eu ia todos os dias de bike aqui pela Orla da Praia e tal, e passava sempre na frente do 6º Batalhão. E uma vez passando ali, o senhor falou comigo sobre essa questão da igreja. Espero que isso sirva para vocês também, para todos os que estão nos ouvindo, os que vão nos ouvir. Eu comecei a olhar para o batalhão, parei na frente do batalhão, comecei a perceber, ali dentro é onde existem vários princípios bíblicos. Então vamos lá. Você aprende a manejar armas. A Bíblia, ela é tratada como o quê? Como uma arma. Você aprende a usar a arma. Você aprende sobre táticas, sobre estratégias. Você aprende muito forte sobre Disciplina. companheirismo, Sim. parceria, disciplina. Você aprende sobre todos esses princípios. Hierarquia, né? Liderança, respeito. Cara, tudo igual à igreja. Aonde vem a pergunta? Mas aonde que é a guerra? Onde que o crime é combatido? Lá dentro ou fora? Lá fora. Por que eu estou numa igreja? Porque eu sou fortalecido, eu tenho comunhão, eu tenho liderança, aprendo estratégias, aprendo disciplina. Mas onde há guerra? Não É vou fora. lá pra Na pandemia as igrejas estavam fechadas. Pra onde a gente se enfiou? Dentro de casa, né? Mas não tinha que ir numa igreja? Igreja é organismo vivo. Nada na terra parou a igreja. Nada para a igreja. Se você estudar a história da igreja até o dia de hoje, nada para a igreja. Tem uma igreja das 7 igrejas da Ásia, ali a partir de Apocalipse capítulo 2, que é a igreja de Esmirna. E Esmirna vende mirra, de perfume. E para você extrair o perfume, você precisa amassar. Para você extrair o melhor vinho, o melhor azeite, a prensa. Essa igreja foi uma das igrejas que mais sofreram morte. Tô falando papo de pessoas que eram jogadas para leões, queimadas vivas. Quanto mais o clero, quanto mais os religiosos matavam, mais a igreja crescia. Ai, que bizarro, né? Gente, Mais a igreja crescia. acabou. Ligou até a televisão. Menina! Acabou. Não, vamos resolver isso aí já. Parte Já 2. passou mais de 30 minutos. Caramba, que bate-papo profundo. Gente, nem percebi. A gente já desceu Rápido. mais. Nossa. Pra finalizar, Felipe, deixa aí uma palavra, deixa uma mensagem, deixa seu Instagram pra galera te seguir. Tá bom, vou deixar 2 Instagram, pode ser? Pode? Vou deixar o meu, que é Felipe de Jesus 2 vezes, tá? E vou deixar o da Priscila de Jesus Oficial, que é onde eu trabalho, que é onde ali eu manifesto o meu trabalho. Quando que vai ser o Descubra-se? Dia 2 e 3 de dezembro em Alphaville, tá? 2 e 3 de dezembro, sábado e domingo. E, bom, o que eu posso deixar de uma mensagem final?
para esses dias, entendam. Assim, na verdade, eu queria que ficasse isso para vocês, mas para mim, para nossa audiência aqui. Vocês já pararam para se perguntar o que Deus pensava quando ele estava criando vocês? Ah, só coisa boa, né? Mas o que ele pensava especificamente? Porque ele não pensou a mesma coisa que o Felipe. Porque só existe um Felipe na face da Terra. Entre bilhões de pessoas que existem, bilhões de pessoas que já passaram e bilhões de pessoas que vão existir, só existe uma Daiane. Só existe um Felipe. E o que ele projetou pra mim não foi o que ele projetou pra você. O que ele sonhou pra mim? Se eu sonho com o meu filho, se eu projeto pro meu filho que eu sou falho e pecador, quanto mais o meu Deus projetou. Então qual é a minha mensagem? Procure saber o que o teu Criador sonhou, porque Deus sonhou com vocês. Deus projetou vocês. Vocês, de fato, foram um projeto que Deus criou. Tá vendo? Pra dar E certo. vocês aí se deixando ao desfrute Pra de dar qualquer um certo. vir arrasar com vocês, tá? Não faça isso. Eu já peguei aqui pra mim esse pensamento. Já fiquei pensativa. Vou passar o resto do sábado resolvendo isso. Vamos acabar esse podcast aqui desse jeito reflexivo. Fica aí a gente. mensagem pra vocês pensarem também em casa. E é isso, gente. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. Segue a Tamires, segue a Daiane, segue o Café com Xixi, segue o Segue o Matheus. Felipe também. Segue o Felipe. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo, gente. Fica com Deus aí. E vai dar tudo certo, gente. Porque o inimigo tentou me derrubar hoje. Mas antes ele teve que me levantar. Deu trabalho pra ele também, entendeu? Só de passar um batom já caiu 7 à tua direita aqui, ó. Mais 1 milhão à tua esquerda. E é isso, bora. Gente, um beijo pra vocês. Beijo, boa Até semana que semana. vem.